Graças a Deus. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Bem, porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Com essa leitura eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Podem tomar assento em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, eu venho tratar com essa mensagem a vós outros de um assunto de suma importância quanto ao que Deus colocou dentro de nossos corações: a capacidade de manifestarmos confiança. Mas aqui eu tenho uma pergunta a levantar dentro dessa mensagem, desses versículos que nós fizemos a leitura. A pergunta é: onde está a sua confiança? É bem verdade que a confiança de toda pessoa que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, ela precisa estar na pessoa de Deus e em Jesus Cristo, mediante a sua palavra. Mas nós sabemos que os seres humanos têm uma tendência natural de colocar suas esperanças em outro ser humano. E diante disto, o ser humano tem um problema muito sério chamado inclinação para o desvio do caminho que Deus tem nos proporcionado. O texto de Oséias, capítulo 11, versículo 7, Deus vai dizer: o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Deus está dizendo que existe uma tendência geral para as pessoas desviarem-se do propósito que Ele tem colocado em nossas vidas. Basta ver a fé que muitos depositam até hoje em um homem chamado Karl Marx, um satanista que criou uma teoria política responsável por mais de 100 milhões de assassinatos. Literalmente milhões de vítimas inocentes sabem, por experiência própria, o que é maldição, porque confiaram no homem e suas promessas comunistas e terminaram em total desilusão. Isso corresponde exatamente ao que nós encontramos no capítulo 6 de João e o versículo 63. Jesus vai dizer ali naquele capítulo, aleluia, que a carne para nada presta, o Espírito é o que vivifica. E as palavras que eu vos tenho dito de Jesus são Espírito e são vida. Então toda a palavra dita por Jesus Cristo, ela transmite vida para as pessoas que ouvem e ao mesmo tempo acreditam na sua palavra. E o que é que a Bíblia diz mais sobre este assunto? No capítulo 3 de Provérbios, versículos 5 e 6, está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração, e não se estribe no seu próprio entendimento, mas reconheça-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Então Deus é o Deus que endireita a vida das pessoas. Deus é o Deus que endireita as veredas das pessoas, que mantém a confiança totalmente e absolutamente nele, que é Deus, somente Ele. Então nós temos aqui a insuficiência das ideias e concepções que o homem começa a colocar a sua confiança, e não exatamente naquilo que nos apresenta a palavra de Deus. Em consequência desse drástico problema, você vai encontrar em Jeremias capítulo 8 versículo 15
a Bíblia vai dizer que a expectativa das pessoas, elas foram desajustadas ao longo do tempo e da história. Então o texto bíblico diz que espera-se a paz e nada há de bom, o tempo da cura e eis o terror. Certamente os melhores homens não passam de homens, na melhor das hipóteses. É por isso que aqui no versículo 9 e 10 diz o texto: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. E assim como Deus trata, amados, com as escolhas que são feitas pelas pessoas. E por falar de ações, que Deus trata cada um segundo as suas ações, quero dizer aqui nesta noite que as nossas ações são os melhores indicadores de nossos princípios. E nós, como cristãos, como pessoas que servem a Deus, nós precisamos ter uma vida pautada em princípios. Vivemos atualmente, como foi comentado hoje de manhã, na relativização do pecado, onde as pessoas começam a dizer que o pecado depende do ponto de vista de cada um. A definição de pecado agora torna-se exatamente segundo o entendimento das pessoas. Não querem que seja segundo a Bíblia, não querem que a Bíblia ela venha nortear a vida deles, não querem que a Bíblia ela seja regra de fé e prática. Por quando o profeta Isaías, ele já profetizou desde os seus dias, no capítulo 5 de Isaías e versículo 21, quando ele vai dizer: ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seus próprios conceitos. Porque a concepção de Deus para a vida não é de acordo com a conceituação do homem, não é de acordo com conceitos que as pessoas têm, não. É segundo a palavra de Deus. E tem mais: o homem civilizado, ele é psicologicamente doentio. E quanto mais se torna culto e civilizado, mais doente esse homem se torna, mais doente esse homem fica. Porque o homem pós-moderno, ele procura se sentir à vontade no mundo, sem levar Deus em consideração. E por não levar Deus em consideração, embora Deus tenha interesse em salvar o mais vil pecador, em Oséias 11, versículo 1, versículo 2, você vai encontrar a Bíblia dizendo que quanto mais eu os chamava, ou seja, Deus está chamando o homem, quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Ora, por quê? Por causa da indiferença. Porque não querem dar crédito à voz de Deus. Os únicos ouvidos que hoje em dia têm dado crédito à voz de Deus são os ouvidos das igrejas. É por isso que Apocalipse 3:21 continua dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja responde ao mundo exatamente aquilo que ela ouve do Espírito Santo através da ministração da palavra. O que Deus quer é credibilidade de seus ouvintes. O que Deus quer é confiança que as pessoas passam a dar a Ele mesmo, a sua palavra, a sua voz autêntica ministrada aqui dentro das Escrituras. A saber que em Jeremias 7, 23 e 24, você vai encontrar a palavra de Deus dizendo o seguinte: isto vos ordenei, dai ouvido à minha voz, e eu serei para vós Deus, e vós sereis para mim povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem, diz o Senhor nosso Deus. Mas aí sabe qual foi a reação desse público-alvo na época do profeta? Quando eu pego o capítulo 7 e reparo no versículo 24, o texto diz: mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para frente. Isso fala de uma decadência moral.
Isso fala de uma regressão da vida das pessoas. Isto aqui é o atrofiamento de um crescimento saudável. Ao invés de crescerem na presença de Deus, estão se reduzindo à imoralidade, estão se reduzindo a abominações, estão se reduzindo ao pecado e à iniquidade. Mas o Senhor quer uma igreja, um povo cada vez mais sadios e preparados para o arrebatamento da igreja. Jesus está voltando, mas a pergunta é: onde está a tua confiança? No braço do homem ou no braço de Deus? O problema que acontece é esse. Por que nesse texto que foi lido aqui, as pessoas não estavam andando para frente, mas sim para trás? Hoje em dia surgiu aquela ideia dos progressistas, dos evangélicos progressistas. Eles não estão andando para frente, eles estão andando para trás, porque a meta de vida deles não é exatamente o que diz a palavra de Deus, mas sim o que é da cultura do homem. Estão fazendo da cultura o instrumento de vida, estão fazendo da cultura o meio pelo qual consigam sobreviver. Mas não há como haver sobrevivência através da cultura, senão através da palavra de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. É o problema da adaptação e acomodação do curso deste mundo, jeitosamente agasalhado pela vontade infrutuosa da carne e inclinação dos pensamentos. Não é adaptados à palavra de Deus, mas pessoas adaptadas ao curso do mundo. Mas qual é o conselho que o Senhor traz para a igreja? Qual é o conselho que nós encontramos nas Escrituras? Romanos 12, versículo de número 2 está escrito: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. O evangelho é revolucionário, o evangelho é de impacto. O evangelho de Cristo, ele transmite poder de transformação na vida das pessoas. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí no versículo 7 que foi lido diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Só os que confiam no Senhor, levante a mão e dê um glória para Deus. Aleluia. Os que confiam no Senhor têm uma vida saudável. Os que confiam no Senhor sabem o que querem e para onde estão indo. Mas o que há de errado no homem? É a grande pergunta. O que há de errado no homem? Primeira identificação sobre qual seja o problema da humanidade está exatamente ali em Eclesiastes 7, versículo 29, onde a Bíblia vai dizer que Deus fez o homem perfeito, mas o homem se intrometeu em muitas astúcias. O dilema do homem não é quem ele é, mas o que ele faz. Seu defeito não é o fato de ser pequeno, mas de ser propenso ao pecado. Esse é o problema latente na alma do homem nesta terra. O homem tem procurado que Deus tem procurado ser cultuado. O homem tem procurado receber culto e adoração. O homem tem procurado receber veneração. Mas somente um é digno de culto e adoração, que é Deus, que é Jesus Cristo. Herodes, lá no capítulo 12 de Atos, no versículo 21 a 24, ele caiu num ato democrático do seu público-alvo, quando começaram a exaltar o seu nome, começaram a glorificar Herodes. No capítulo 12 de Atos, lá no versículo 21 ao 24, a Bíblia diz que numa manhã ensolarada, Herodes coloca uma vestimenta radiante, que quando o sol batia nas suas vestes reluzia, e alguém olhava, via aquele reflexo como se fosse de alumínio brilhando no seu corpo. As suas vestes brilhavam, e antes mesmo que ele falasse, começaram a dizer: é voz de um Deus e não de um homem. Aquele magistrado que estava ali,
ele recebeu um culto à personalidade, e começaram a adorar Herodes, e de repente a Bíblia diz que Deus enviou um anjo, e o anjo veio e feriu Herodes, porque ele não deu glória para Deus, e ele morreu comido de bicho. Porque o homem, ele nada mais é que tudo isto, para cumprir o que está escrito em Isaías 43:12, quando o Senhor diz: eu anunciei, e eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Somente Ele é Deus. Não existe outro além dele, senão Ele mesmo. E a história do homem é sua tentativa de escapar à sua própria corrupção. E nessas tentativas, você vai observar Provérbios 28, no verso 13 e 14, diz a palavra de Deus, que aquele que confessa, ou seja, aquele que encobre as suas transgressões, jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Aleluia. Diz o texto ainda: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal, virá a ter esse problema. Deus, quando enviou Jesus, foi para resolver o problema da inimizade da criatura com o Criador. Romanos capítulo de número 4, versículo 25, a Bíblia diz que Cristo morreu por causa das nossas transgressões, e Ele ressuscitou para a nossa justificação. Quem é que é justificado aí? Cadê as mãos de quem é justificado? Quando somos justificados, não há condenação em nossa vida. E a justificação não só inocenta o homem, mas também promove o pecador. Na justificação, o pecador não é apenas perdoado, ele também é promovido de perdido para salvo, das trevas para a luz. Colossenses 1:13, a Bíblia diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, por Cristo Jesus o nosso Senhor. Então Deus nos escolheu para o seu amor e agora nos ama por causa de sua escolha. Por quê? Porque João 3:16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso que você tem, a vida eterna no tempo e na história de sua salvação com Cristo Jesus. Foi Ele quem nos chamou. Estamos em sua presença por conta de um resgate que Ele efetuou em nossas vidas. Lá em João 15, versículo 16, Jesus lidando com seus discípulos, tratando com eles uma palavra que tem reflexão para os nossos dias atuais. A todos quantos servem Jesus, porque o passo inicial da salvação dá-se-á por Deus em seu amor revelado. Então Cristo, Ele vai dizer: não foste vós que me escolheste, mas fui eu quem vos escolhi, e vos designei para que vá e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Amém? O vosso fruto permaneça. Permaneça porque estamos ligados ao Senhor. Já na segunda carta aos Coríntios 3:5, diz a Bíblia que não é por nós mesmos que sejamos capazes de fazer ou pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência, ela vem de Deus. Se você é forte, é porque Deus está promovendo isso na tua vida. Se você é mais que vencedor, é porque Deus está investindo na tua vida. Deus cuida de nós, nos purifica e continua a sua obra em nós até nos levar ao fim de sua promessa. Porque Deus, Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo com a vida de cada um de nós. É muito mais além do que pressupõe a mente de pessoas que estão fora desse caminho, de nossos acusadores, daqueles que nos caluniam, daqueles que zombam de nós,
daqueles que blasfemam contra nós, que nos ridicularizam, que depreciam a fé que nós temos em Cristo Jesus, porque segundo eles a nossa convicção tem que ser de acordo com os moldes da cultura, enquanto que a Bíblia diz que a nossa convicção tem que ser de acordo com a palavra de Deus, e o Senhor tem o melhor para a nossa vida. É por isso que em Jeremias 29:11 ele vai dizer: eu é que sei que tipo de pensamento tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para dar uma esperança e um futuro que deseja. Repitam comigo, igreja. Eu digo e vocês repetem: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Tem alguém mais confiável do que o próprio Deus, com quem devemos nos apegar? Não tem. Somente Ele é confiável. Ninguém mais além do Senhor merece toda a nossa confiança. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero convidar que vocês fiquem todos em pé. Aleluia. Eu quero convidar que todos vocês fiquem em pé, e nós vamos adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória nos céus e na terra. A nossa confiança está nele, e permaneceremos confiantes no Senhor, para a glória de Deus. Aleluia. Salve, Senhor.